No coração de Lagos, um monstro urbano de 21 milhões de almas, duas realidades colidem. De um lado, o barulho ensurdecedor de geradores a diesel, o tráfego que não se move por horas e bairros de lata que se estendem até onde a vista alcança. Do outro, arranha-céus de vidro espelhado na Ilha Victoria, onde negócios de bilhões de dólares são fechados com um aperto de mão. Esta é a Nigéria, uma nação de paradoxos, um país com a 7ª maior população do mundo, assentado sobre reservas de petróleo que valem trilhões, mas onde mais de 80 milhões de pessoas vivem com menos de $2 por dia. Uma bomba relógio demográfica e econômica está prestes a explodir. E a questão não é se, mas quando. O resultado irá ou criar a próxima superpotência mundial, ou desencadear um desastre de proporções bíblicas. E tudo depende de um único fator que permanece escondido à vista de todos. Para entender o futuro da Nigéria, precisamos olhar para o seu passado tumultuado. Nascida das fronteiras artificiais do colonialismo britânico em 1914, a Nigéria uniu mais de 250 grupos étnicos sob uma única bandeira. A independência em 1960 não trouxe paz, mas sim uma série de golpes militares sangrentos e uma guerra civil brutal. Então, nos anos 70, algo aconteceu. Eles descobriram petróleo. Muito petróleo. O dinheiro jorrou, transformando a economia da noite para o dia. Mas esta bênção rapidamente se tornou uma maldição. O ouro negro alimentou uma cultura de corrupção e dependência que atrofiou todos os outros setores da economia. Em vez de construir uma nação, a elite nigeriana começou a saquear o Estado. Esta história de riqueza roubada e potencial desperdiçado é o palco onde o drama do século XXI da Nigéria está prestes a se desenrolar. O primeiro ato desta história é um número que desafia a imaginação: 220 milhões. Essa é a população atual da Nigéria, mas até o ano de 2050, esse número deverá explodir para 400 milhões, ultrapassando os Estados Unidos e se tornando o terceiro país mais populoso da Terra. Mais da metade dessa população tem menos de 19 anos de idade. Em teoria, isso é um presente econômico de valor incalculável, o chamado dividendo demográfico. Uma força de trabalho jovem, vasta e dinâmica, pronta para impulsionar o crescimento por décadas. Eles poderiam construir as fábricas, codificar o software e criar as empresas que definirão o futuro. O potencial é tão imenso que faz investidores globais salivarem. É uma onda de energia humana que poderia levantar o continente inteiro. No entanto, uma onda também pode destruir. Essa mesma juventude que representa a maior esperança da Nigéria é também sua maior ameaça. Para que o dividendo demográfico se transforme em um boom econômico, são necessários milhões de novos empregos a cada ano. São necessárias escolas de qualidade, hospitais funcionais e infraestrutura básica, como eletricidade e estradas. Sem isso, a energia da juventude se transforma em frustração. A frustração se transforma em raiva. E a raiva se transforma em instabilidade, crime e extremismo. O governo nigeriano está em uma corrida contra o tempo, uma corrida que até agora parece estar perdendo. Cada novo bebê nascido na Nigéria é tanto uma promessa quanto um ultimato. O relógio está correndo e o futuro de 400 milhões de pessoas está em jogo. A ironia trágica é que a Nigéria tem o dinheiro para resolver esses problemas, ou pelo menos tinha. Desde a década de 70, o país ganhou mais de $1 trilhão com a venda de petróleo bruto. $1 trilhão. Com essa quantia, a Nigéria poderia ter se transformado em uma Dubai africana, com cidades reluzentes e uma população próspera. Poderia ter construído uma rede de energia que funcionasse, universidades de classe mundial e um sistema de saúde que salvasse vidas. O dinheiro estava lá. Mas quando olhamos para a Nigéria hoje, a pergunta inevitável é: para onde foi todo esse dinheiro? A resposta é o segredo sujo que está no cerne da crise nigeriana. O dinheiro não desapareceu. Ele foi sistematicamente desviado, roubado e escondido em contas bancárias em Zurique, Londres e paraísos fiscais ao redor do mundo. A maldição do petróleo não é apenas sobre dinheiro roubado. É sobre o que a riqueza fácil faz com a alma de uma nação. Quando um governo pode financiar suas operações simplesmente bombeando petróleo do chão, ele não precisa de seus cidadãos, não precisa cobrar impostos de forma eficiente. E quando os governos não dependem de impostos, eles não se sentem responsáveis perante o povo, eles se tornam estados rentistas. A política deixa de ser sobre a criação de valor e passa a ser sobre a distribuição do saque do petróleo. Quem controla a empresa estatal de petróleo, a NNPC, controla o país. Essa dinâmica envenenou a política nigeriana por 50 anos. Criando um ciclo vicioso de corrupção, má gestão e subdesenvolvimento do qual parece impossível escapar. Este veneno tem um nome: corrupção. Na Nigéria, a corrupção não é apenas um problema, é o sistema operacional. Estima-se que, desde a independência, entre 400 e 800 bilhões de dólares foram roubados do tesouro público. Pense nisso, é uma quantia que poderia ter erradicado a pobreza extrema várias vezes. É uma corrupção que opera em todos os níveis, desde o policial na rua que exige um pequeno presente para ignorar uma infração,
Até ministros do governo que concedem contratos de bilhões de dólares a empresas de fachada de propriedade de seus primos. Essa cultura de impunidade destrói a confiança, ela desencoraja o investimento honesto e torna a vida cotidiana um inferno para o cidadão comum que só quer trabalhar e criar sua família em paz. Para entender a escala do problema, vamos olhar para um único exemplo: o escândalo de subsídios de combustível. O governo nigeriano subsidia o preço da gasolina para a população, gastando bilhões de dólares por ano. Em 2012, uma investigação revelou uma fraude massiva. Empresas estavam reivindicando subsídios para combustível que nunca importaram. Navios fantasmas, documentos forjados, uma conspiração que envolvia os mais altos escalões do governo e do setor privado. O custo para o país, quase 7 bilhões de dólares em apenas um ano. 7 bilhões de dólares que poderiam ter construído centenas de escolas e hospitais, simplesmente desapareceram no ar. E o pior de tudo, quase ninguém foi punido. Este é o sistema que a juventude nigeriana está destinada a herdar. As consequências dessa corrupção sistêmica são mortais. No nordeste do país, o grupo terrorista Boko Haram aterroriza a população há mais de uma década. A narrativa comum é que este é um problema puramente religioso, mas a verdade é mais complexa e muito mais sombria. O Boko Haram prosperou em uma região de extrema pobreza e negligência do governo, onde os jovens não têm empregos nem esperança. Mas a insurgência também foi alimentada pela corrupção militar. Fundos destinados a equipar os soldados para combater os terroristas foram roubados por generais. Soldados foram enviados para a batalha sem armas adequadas, munição ou até mesmo comida. O Boko Haram não é apenas uma causa da instabilidade da Nigéria, é um sintoma da doença mais profunda que consome o país por dentro. Diante desse cenário sombrio, seria fácil declarar a Nigéria um caso perdido, um gigante destinado ao fracasso. Mas isso seria ignorar a força mais poderosa do país, seu povo. Enquanto os políticos saqueavam o Estado, os nigerianos comuns estavam construindo, eles estavam criando. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que na indústria cinematográfica do país, conhecida como Nollywood. Com mais de 2.500 filmes produzidos anualmente, Nollywood é a segunda maior indústria cinematográfica do mundo, em volume, superando Hollywood. Seus filmes, muitas vezes filmados com orçamentos minúsculos, são consumidos avidamente em toda a África e pela diáspora global. É uma potência de soft power que gera bilhões de dólares e emprega mais de 1 milhão de pessoas. A explosão cultural da Nigéria não para no cinema. Sintonize qualquer estação de rádio de Paris a Tóquio, e as chances são de que você ouvirá o som do Afrobeats. Artistas como Burna Boy, Wizkid e Tems não são apenas estrelas na Nigéria, eles são superestrelas globais, enchendo estádios e liderando as paradas em todo o mundo. Eles estão exportando a cultura nigeriana a uma escala nunca antes vista. E o mais importante, tanto Nollywood quanto a indústria da música Afrobeats surgiram organicamente, com pouco ou nenhum apoio do governo. Elas são a prova viva do espírito empreendedor e da resiliência do povo nigeriano. São indústrias construídas não por causa do Estado, mas apesar dele. E elas mostram um caminho para um futuro que não depende do petróleo. Essa mesma energia está agora alimentando uma revolução de um tipo diferente, uma revolução silenciosa que acontece em laptops e smartphones. Bem-vindo a Yaba, o distrito de Lagos, que se tornou o coração pulsante da cena tecnológica da África. Conhecida como Silicon Lagoon, esta área abriga centenas de startups de tecnologia, incubadoras e espaços de coworking. É aqui que uma nova geração de empreendedores nigerianos está usando a tecnologia para resolver os problemas mais intratáveis do país. Eles estão construindo plataformas de pagamento, aplicativos de logística, soluções de saúde e tecnologia educacional. Eles não estão esperando que o governo conserte as coisas. Eles estão construindo as soluções por si mesmos. O setor que melhor exemplifica essa transformação é o de fintech, ou tecnologia financeira. Em um país onde uma grande parte da população não tem acesso a serviços bancários tradicionais, as fintechs estão causando uma disrupção massiva. Empresas como Flutterwave e Paystack, ambas fundadas por jovens nigerianos, criaram a infraestrutura de pagamentos digitais, que permite que qualquer pessoa com um smartphone participe da economia formal. Essas empresas estão atraindo centenas de milhões de dólares em investimentos de capital de risco do Vale do Silício e da China. Em 2020, a gigante de pagamentos dos EUA, Stripe, comprou a Paystack por mais de 200 milhões de dólares. Foi um momento decisivo, um sinal para o mundo de que a Nigéria havia chegado ao cenário tecnológico global. O que torna a revolução tecnológica da Nigéria tão crucial é que ela ataca a corrupção em sua raiz. A tecnologia traz transparência. Pagamentos digitais são mais difíceis de desviar do que sacos de dinheiro. A digitalização de serviços governamentais reduz as oportunidades de suborno. Essas startups não estão apenas construindo negócios, elas estão construindo um sistema operacional alternativo para o país,
um que é mais eficiente, transparente e meritocrático. A questão é, essa nova economia digital pode crescer rápido o suficiente para se tornar a força dominante na Nigéria? Pode ela criar os milhões de empregos necessários para a juventude do país e, finalmente, quebrar a maldição do petróleo e da corrupção que assola a nação há tanto tempo? A batalha pelo futuro da Nigéria será travada entre duas forças. De um lado está a velha Nigéria, o sistema político entrincheirado, alimentado pelo dinheiro do petróleo e sustentado por redes de patronagem e corrupção. Este sistema beneficia uma pequena elite e resistirá ferozmente a qualquer mudança que ameace seu poder e seus privilégios. Eles controlam o aparato estatal, as forças de segurança e o sistema judicial. Eles são uma força formidável, com décadas de experiência em manter o status quo. Para eles, uma Nigéria transparente e funcional não é um objetivo, é uma ameaça existencial ao seu modo de vida. Eles não abrirão mão do poder facilmente. Do outro lado está a nova Nigéria. Ela é representada pelos empreendedores de tecnologia em Yaba, pelos cineastas de Nollywood, pelos músicos de Afrobeats e pelos milhões de jovens nigerianos que estão online, conectados ao mundo e famintos por oportunidades. Eles são educados, ambiciosos e profundamente frustrados com o fracasso da geração de seus pais. Eles não estão interessados em política tribal ou no saque de recursos. Eles querem construir, inovar e competir em um cenário global. Eles usam as redes sociais para organizar protestos, como o movimento EndSARS contra a brutalidade policial, mostrando sua capacidade de se mobilizar e desafiar o establishment. No entanto, a nova Nigéria enfrenta obstáculos monumentais. A infraestrutura do país é um desastre. A falta de eletricidade constante força as empresas a gastar fortunas em geradores a diesel, tornando-as menos competitivas. As estradas ruins tornam a logística um pesadelo. O sistema educacional não está produzindo graduados com as habilidades necessárias para a economia do século XXI. E talvez o mais alarmante, a fuga de cérebros está se acelerando. Milhares dos nigerianos mais brilhantes e talentosos estão deixando o país em busca de melhores oportunidades no Canadá, no Reino Unido e nos Estados Unidos. A Nigéria está exportando seu ativo mais valioso, seu capital humano. A política externa também desempenha um papel crucial. As grandes potências, especialmente a China e os Estados Unidos, estão observando a Nigéria com atenção. Para eles, a Nigéria não é apenas um país, mas a chave para a África. Uma Nigéria estável e próspera poderia ser uma âncora de estabilidade e um motor de crescimento para todo o continente. Uma Nigéria em colapso, por outro lado, poderia desestabilizar toda a África Ocidental, criando uma crise de refugiados de proporções épicas e um terreno fértil para o terrorismo. A China tem investido pesadamente em infraestrutura nigeriana, construindo ferrovias e aeroportos, mas esses projetos vêm com dívidas enormes e preocupações sobre a soberania. Os Estados Unidos e a Europa, por sua vez, têm se concentrado mais na ajuda à segurança e na promoção da democracia, mas seus esforços muitas vezes parecem insuficientes diante da escala dos problemas. O investimento estrangeiro direto, fora dos setores de petróleo e tecnologia, permanece anêmico, assustado pela corrupção e pela instabilidade política. O mundo quer que a Nigéria tenha sucesso, mas parece não saber como ajudar efetivamente. No final, o destino da Nigéria não será decidido em Pequim ou Washington. Será decidido nas ruas de Lagos, nos escritórios de Abuja e nos corações e mentes de 220 milhões de nigerianos. A agricultura, que já foi a espinha dorsal da economia nigeriana, representa outra peça crítica do quebra-cabeça. Antes do boom do petróleo, a Nigéria era um grande exportador de cacau, amendoim e óleo de palma. Hoje, o país gasta bilhões de dólares importando alimentos que poderia facilmente cultivar em casa. Revitalizar a agricultura é essencial não apenas para a segurança alimentar, mas também para criar empregos para milhões de jovens nas áreas rurais. O potencial é vasto. A Nigéria tem terra arável abundante e um clima favorável. A tecnologia, como aplicativos que conectam agricultores a mercados e fornecem informações meteorológicas, pode ajudar a aumentar a produtividade. Mas, novamente, o progresso é dificultado pela falta de infraestrutura e pelo acesso limitado ao crédito. O sistema financeiro da Nigéria também está em um ponto de inflexão. O Banco Central tem lutado para administrar a moeda do país, a Naira, recorrendo a controles de capital complexos e múltiplas taxas de câmbio que criam incerteza e oportunidades para a arbitragem. A inflação está alta, corroendo o poder de compra dos cidadãos comuns. Reformar o setor financeiro, unificar a taxa de câmbio e combater a inflação são passos cruciais para estabilizar a economia e atrair o tipo de investimento de longo prazo que o país desesperadamente precisa. Sem um sistema financeiro estável e transparente, o crescimento gerado pelo setor de tecnologia corre o risco de ser construído sobre uma base de areia. Isso nos leva de volta à questão central. A Nigéria está à beira de um milagre ou de um precipício. Os próximos 10 a 20 anos serão os mais cruciais de sua história.
Se o país conseguir educar sua juventude, criar empregos, consertar sua infraestrutura e, o mais importante, controlar o câncer da corrupção, ele poderá se tornar uma verdadeira superpotência. Uma economia diversificada e dinâmica, uma potência cultural e o líder indiscutível de um continente em ascensão. O potencial está lá, pulsando com uma energia inconfundível. É uma aposta de US$ 1 trilhão, não apenas para a Nigéria, mas para o mundo. O futuro da Nigéria não é uma conclusão precipitada. É uma batalha diária entre as forças da esperança e as garras da história. O resultado definirá o século XXI de maneiras que mal podemos imaginar. O cenário de desastre é aterrorizante. Um estado falido com 400 milhões de pessoas, desencadeando ondas de choque de instabilidade em todo o mundo. Mas o cenário de sucesso é igualmente deslumbrante. Um gigante despertado que eleva milhões de pessoas da pobreza e redefine o equilíbrio global de poder. A energia da juventude nigeriana é real. A inovação tecnológica é real. A questão final é se essas novas forças podem superar o peso de um sistema corrupto construído ao longo de gerações. A resposta a essa pergunta determinará se a Nigéria se tornará um farol de esperança ou uma história de advertência para o mundo. A energia da juventude nigeriana será suficiente para superar a corrupção de gerações? O futuro será uma superpotência ou um estado falido? Deixe sua teoria nos comentários.